Boa noite, meus irmãozinhos. Dando prosseguimento à hora da prece, a leitura do Livro dos Espíritos, cujo tema de hoje é do capítulo 3 da Criação, Povoamento da Terra, Adão. Duas perguntas apenas, a 50 e a 51. A pergunta 50 é: a espécie humana começou por um único homem? A resposta que obteve do codificador dos espíritos superiores foi: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. A pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Nosso codificador teceu o seguinte comentário: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, em certa região, a alguns dos grandes cataclismas em que diversas épocas abalaram a superfície do globo terrestre, e tornou-se o tronco de uma das raças que povoam a Terra. A lei da natureza se opõe a que o progresso da humanidade, comprovado muito tempo antes de Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existe na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com muita razão, consideram Adão um mito, uma alegoria que personifica as primeiras eras do mundo. Certamente, 4.000 anos seria muito pouco tempo para que o homem se desenvolvesse, tanto fisicamente como intelectualmente, para chegar na era de Cristo e já ter certa desenvoltura intelectual. Certamente 4.000 anos seria muito pouco. Muito pouco. Mas, como poderemos fazer essa história do homem na Terra para que justificássemos que 4.000 anos seria muito pouco para a evolução do homem e que Adão nada mais é do que uma alegoria a uma determinada sociedade? As pesquisas atuais, feitas por arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, utilizam-se de métodos modernos e montaram a história do povoamento da Terra. Essas pesquisas eram efetuadas pelos processos de carbono 14 e garantiam uma precisão de 50.000 anos. Depois disso, era tudo por um critério de aproximação. Já a datação da Terra é feita por processos que analisam os minerais. E uma pequena pedra de zircônio, encontrada na Austrália, é o mais antigo mineral e data de 4,4 bilhões de anos. Então a Terra deve ter qualquer coisa em torno de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Portanto, bem mais nova do que o universo. O universo, pelo que o homem conseguiu medir e enxergar até o momento, ele tem pelo menos 13,7, 8 bilhões de anos. O universo veio muito antes da formação do nosso planeta Terra. Agora, mais recentemente, foi possível efetuar a sequência do DNA nesses esqueletos assim, nesses fósseis antigos, e comparar o genoma com os atuais, e assim chegar à origem do homem moderno, que deriva diretamente do Homo sapiens, que existe há pelo menos 300.000 anos. Veja que fato interessante. O genoma das mulheres, apenas das mulheres, não dos homens, conservam informações de suas origens. Assim foi possível comparar as diversas raças do globo com o genoma de um fóssil encontrado em novembro de 1974, a Lucy, que tinha mais ou menos 3,2 milhões de anos. Foi uma descoberta muito comemorada. Da comparação desse genoma das raças contemporâneas com o da Lucy,
mostrou-se que todos tinham a mesma origem. Descendemos da Lucy, um ser pré-humano que viveu mais de 3 milhões de anos. Portanto, meus irmãozinhos, todos temos descendência africana. A África é o nosso berço, o continente mãe da raça humana, de toda a raça humana. Mas, como o único pré-humano do qual descendemos diretamente surgiu. Como foi que surgiu esse último pré-humano, né? Já há pouco tempo foram achados numa antiga mina em Marrocos, uns 100 quilômetros de Marrakech, cinco ossadas de homens sapiens. 3 adultos, um adolescente e uma criança. Parece proposital, né? As 3 faixas etárias de um ser humano. E foram datados de 300 mil anos. Ou seja, o Homo sapiens já povoava a Terra há 300 mil anos. Notamos que a evolução física, intelectual dos primeiros pré-humanos e humanos é lenta, como sugere Kardec. Não poderia ter acontecido em apenas 4 mil anos. É pouco, é muito pouco. Portanto, vamos ver um pouco da história, resumida, história do homem na Terra, na povoação da Terra. Que tudo começou há cerca de 7,2 milhões de anos, onde já existia um ser, uma criatura, cuja sua evolução se deu uma separação de linhagem. Uma linhagem se deu ao chimpanzé e a outra linhagem iria dar origem aos pré-humanos, até chegar ao nosso Homo sapiens. Através dos fósseis encontrados e o auxílio de tomografia computadorizada, foi possível datar essa separação, que teria iniciado, mais ou menos, há 6 milhões de anos, na África, obviamente. Chegando até o Homo sapiens, nosso ancestral direto, que já é bem semelhante ao humano atual, com mais inteligência e habilidade que seus ancestrais, que habitavam, e eles habitavam aquela região ali, um pouquinho abaixo do Saara, a região central da África. Eles começaram a se espalhar pelo continente. Uns desceram até o sul da África, enquanto outros foram subindo pelo continente africano, até alcançar a Europa, Oriente Médio, o Oriente, a América e a Oceania. Com sua evolução, foram se adaptando às necessidades das regiões, e as futuras raças tiveram modificações genéticas de acordo com o local que passaram a habitar. Gerações futuras tiveram sua pele mais clara e há marcas próprias do seu habitat, que hoje diferenciamos pelas características próprias predominantes a cada raça contemporânea e a cada local. Interessante, né? Mas, e a raça adâmica? A raça que simboliza o homem Adão. Quando se deu? É justamente onde surgiu a primeira civilização da humanidade. Quando o homem se agrupando em sociedade com lugares fixos, formando as primeiras etnias e assim acordando para o lado moral, deu origem à primeira civilização. Exatamente o que os senhores imaginaram, os sumérios. Na Mesopotâmia, entre os sistemas fluviais do Tigre e o Eufrates, começaram a perceber a necessidade de códigos para a convivência dentro de sua rústica moral, já desenvolveram uma consciência do certo e do errado para uma convivência social. Não é à toa que o primeiro Código Civil surgiu há 17 séculos antes de Cristo e é atribuído ao 6º rei sumério, Hammurabi. Não é à toa. E é datado pelos pesquisadores atuais que essa etnia iniciou-se mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Como datou os espíritos superiores na resposta da questão 51. E atribuiu esse marco dessa etnia, dessa sociedade, a qual representa pela alegoria Adão. É representado Adão. Essa sociedade representa Adão, essa alegoria Adão, esse homem que era o homem dessa sociedade.
O surgimento e a evolução do homem realmente não poderia se dar apenas a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Aí foi um marco que representa o homem Adão, quando ele comeu, entre aspas, o fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, quando começou a ter consciência da responsabilidade dos seus atos para com seus semelhantes. A Bíblia, meus irmãozinhos, sua interpretação não é para qualquer um. Necessita se ter muito conhecimento, que às vezes uma vida inteira não é suficiente para obter. Não é para qualquer um, não é para mim, não é para muita gente. O doutor Severino Celestino, que já esteve no CEF mais de uma vez, e eu tive conversas com ele e auxiliei na parte de técnica de som para suas palestras, falou que para entender um texto bíblico, e nesse caso eu vou me referir a um capítulo e não a um versículo retirado a esmo, como fazem por aí para endossar a defesa de alguns ou de algo que não tem nada a ver com o tema daquele capítulo da Bíblia, nem com o pensamento do autor, muito menos com a mensagem que ele pretendia passar para todos. Necessita o estudioso saber, comentou o Dr. Severino Celestino, quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. De quebra, eu acrescentaria, conhecer os costumes da época, suas expressões idiomáticas e suas tradições, para conseguir extrair daquele texto aquilo que o emissor da mensagem tentava nos passar. O homem do século XXI, volto a repetir, não pode estar preso a dogmas, pois já tem conhecimento suficiente associado às ferramentas tecnológicas atuais para buscar a verdade. Então, busquemos a verdade, porque às vezes parece uma questão como essa, se Adão, quando viveu, quando começou, ou coisa parecida, pode ser uma questão pueril, mas ela é a base para que entendamos uma outra série de coisas. Então, meus irmãozinhos, eu agradeço a atenção de vocês, e a saudade é muito grande, porque é uma diferença muito grande estar aqui em casa solitariamente no home office, mandando alguma coisa para vocês, do que estar lá na nossa casa querida, com calor humano e dos amigos a nos abraçar, a nos transmitir esse abraço, o sorriso, a alegria, porque meus amigos, por exemplo, estão na Casa Francisco de Assis. Todos os meus amigos, praticamente, estão todos lá. E eu fico muito envaidecido, porque eu recebo mensagem, telefonemas de pessoas que gostam da gente, gostam de mim, e a gente troca um pouco, mata um pouco da saudade. Isso é muito legal. Não é a mesma coisa, obviamente, mas nesses tempos em que nós temos que fazer um sacrifício para evitar um problema sério que está acontecendo na nossa sociedade e no mundo inteiro, é preciso que nós participemos de maneira consciente e responsável nesses momentos. Vamos encerrar a hora da prece de hoje com uma prece final. Façamos a prece agora de encerramento, nos concentremos. Pela paz, pela verdade, pela orientação, pelo equilíbrio social, pela evolução da sociedade, pelos menos favorecidos, por todos nossos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente, que nas horas de dificuldade Ele seja sempre a nossa fortaleza, da nossa fé na sua doutrina. Nos cuidemos, meus irmãozinhos, nos cuidemos. Logo, logo voltaremos ao nosso convívio normalmente. A saudade é grande, mas não é para sempre. A justiça divina nunca erra. Tenhamos paciência, confiança e discernimento. Com a sintonia dos bons espíritos, os emissários do Pai Maior, que nos oriente. Assim seja. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Boa noite.